A Agência Espacial Europeia divulgou dados da câmera de seu orbitador marciano ExoMars, que aparentemente capturou o visitante interestelar 3I Atlas, descoberto pela primeira vez em 1º de julho de 2025 e com um comportamento anômalo. O objeto é consideravelmente grande e sua trajetória está alinhada com o plano orbital dos planetas ao redor do Sol, o que é intrigante. Ele nos presenteou com um raro presente, um alvo altamente visível que pode ser observado simultaneamente por múltiplas sondas espaciais. Apenas alguns dias atrás, em 3 de outubro, ele passou perto de Marte, a aproximadamente 29 milhões de quilômetros, sendo capturado pelas câmeras do ExoMars. As imagens mostram uma esfera luminosa com leve extensão, sem a característica cauda de poeira que se estende na direção oposta ao Sol, típica de cometas, mantendo assim seu caráter anômalo. Isso é bastante consistente com as imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble em 21 de julho. As novas imagens do orbitador ExoMars, recém-divulgadas pela Agência Espacial Europeia, podem ser os dados observacionais mais claros do 3I Atlas até o momento. Este visitante interestelar, grande e anormalmente brilhante, tem atraído a atenção de astrônomos em todo o mundo desde sua descoberta em 1º de julho. O astrofísico Avi Loeb, da Universidade Harvard, também o descreveu como fascinante e desconcertante. Quando o ExoMars registrou sua passagem por Marte em 3 de outubro, a uma distância de 29 milhões de quilômetros, as imagens mostraram uma esfera luminosa com leve extensão, mas sem a cauda normalmente associada a cometas. Essas novas imagens são altamente semelhantes às obtidas pelo Hubble no final de julho, que foram as primeiras a sugerir as propriedades peculiares do objeto. Embora a câmera do ExoMars tenha uma abertura muito menor que o espelho primário de 2,4 metros do Hubble, ela ainda registrou claramente um núcleo compacto e brilhante, envolto por um halo difuso, com cerca de 2 pixels de largura. As estrelas de fundo aparecem como pontos nítidos, indicando que a luminosidade não é um artefato óptico. Os dados sugerem que o brilho vem do próprio 3I Atlas e não da reflexão em detritos próximos, mostrando que sua estrutura permanece relativamente compacta enquanto atravessa o sistema solar interior. Dados de maior resolução podem ter sido coletados. O Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, da NASA, imagiou o objeto durante sua aproximação de Marte usando a câmera HiRISE. Este telescópio de 0,5 metros de abertura, teoricamente, pode alcançar uma resolução de aproximadamente 30 km por pixel, suficiente para distinguir se sua superfície reflete uniformemente como rocha ou de forma irregular como metal. Infelizmente, devido ao shutdown governamental, a divulgação pública dessas imagens foi adiada e as comunicações externas da NASA, bem como o compartilhamento de dados, estão temporariamente congelados. As observações confirmam que o momento está correto e os dados são considerados seguramente armazenados em instituições de pesquisa, aguardando o processamento. Mas, por hora, o mundo inteiro só pode esperar. Esse atraso naturalmente gerou especulações. Sempre que eventos de significado cósmico colidem com paralisias burocráticas, a imaginação preenche o vácuo. Alguns online especulam se esse silêncio oculta sinais extraordinários, talvez até indícios de origem artificial. Outros os veem apenas mais um exemplo da política terrestre retardando a ciência. Seja qual for a verdade, a resposta permanece trancada em pacotes de dados criptografados acima de Marte. Os cientistas têm que continuar suas análises com as limitadas informações das observações da Agência Espacial Europeia e imagens do Hubble. As informações conhecidas já são intrigantes. Diferentemente de um cometa típico,
o brilho do 3I Atlas parece se estender em direção ao Sol, não no sentido oposto. Isso contraria nosso conhecimento convencional de voláteis, sublimando sob irradiação solar e sendo ejetados para fora, sugerindo que ele possui uma composição extremamente incomum ou processos que os atuais modelos de cometas não explicam. Seu brilho também é anormalmente estável. Cometas convencionais aumentam de luminosidade e desenvolvem caudas longas quando aquecidos, enquanto o 3I Atlas quase não mostra tal atividade, mantendo uma aparência lisa e arredondada em múltiplas observações. Seu plano orbital adiciona outra camada de mistério. A trajetória desse objeto está surpreendentemente alinhada com a eclíptica, o plano onde orbitam os planetas do Sistema Solar. A maioria dos visitantes interestelares entra em ângulos aleatórios, frequentemente cruzando acima ou abaixo da eclíptica, pois são viajantes desvinculados de estrelas distantes. Entrar pela eclíptica ou é uma coincidência extrema, ou há algum processo seletivo guiando sua chegada. Naturalmente, se ele foi influenciado por um disco de detritos de outro sistema planetário antes de entrar no nosso, tal alinhamento seria possível, mas estatisticamente improvável. Para alguns teóricos, essa precisão sutilmente aponta para uma possibilidade tanto emocionante quanto perturbadora, uma órbita intencionalmente projetada. Mais singular ainda é seu suposto tamanho. Fotometria preliminar indica que o 3I Atlas pode ser significativamente maior que visitantes interestelares anteriores, como Oumuamua e 2I Borisov. Enquanto esses tinham talvez algumas centenas de metros, o 3I Atlas pode atingir escala quilométrica. A visita de um objeto interestelar tão vasto ao nosso sistema solar é uma raridade astronômica, suficientemente brilhante para estudos detalhados com telescópios e sondas. Sua massa considerável levanta questões sobre sua jornada. Para sobreviver intacto à viagem interestelar, tal corpo celeste deve possuir extraordinária resistência estrutural, capaz de atravessar nuvens tênues de poeira e gás em alta velocidade sem se desintegrar. Os próximos momentos cruciais avançarão as pesquisas. Em 10 de outubro, o 3I Atlas atingirá o periélio, enfrentando intensa radiação e calor. Se contiver gases congelados ou voláteis, essa passagem deverá desencadear atividade observável por telescópios terrestres, reações que servirão como teste decisivo para determinar sua natureza. No dia 19 de dezembro, ele fará sua maior aproximação da Terra a uma distância de aproximadamente 1,8 unidades astronômicas. Em março de 2026, ele passará a 54 milhões de quilômetros além de Júpiter, e a sonda Juno da NASA poderá realizar observações remotas. Cada fase oferece a oportunidade de obter novos dados, espectros, curvas de luz, emissões térmicas e outros que podem revelar a composição material deste viajante cósmico. A comunidade científica está acompanhando de perto. Os objetos interestelares não são meras curiosidades. São cápsulas do tempo de outros sistemas planetários, capazes de revelar a diversidade química da formação de planetas na Via Láctea e nos permitir imaginar como nosso sistema solar apareceria para observadores distantes. Cada visita representa uma oportunidade de amostrar à população de matéria interestelar. Contudo, o 3I Atlas, com seu brilho anômalo, órbita e morfologia, difere radicalmente de todos os visitantes anteriores. Embora as observações ainda sejam limitadas, modelos teóricos já estão surgindo. Alguns propõem que seja um fragmento planetário ou lunar ejetado por um violento estilingue gravitacional, com sua superfície assada por eras até endurecer em uma crosta altamente reflexiva, ou um núcleo metálico ancestral, despojado de suas matérias leves pela erosão interestelar
ao longo de incontáveis eras. Uma hipótese ainda mais ousada sugere que poderia ser um artefato tecnológico, uma sonda inoperante ou um objeto abandonado à deriva. Embora soe estranho, essa conjectura surge naturalmente das anomalias nos dados, ausência de cauda, brilho voltado para o Sol e uma órbita geometricamente precisa, quase demasiado perfeita. Para distinguir entre essas possibilidades, os cientistas precisam da curva de luz completa. Se o brilho apresentar flutuações periódicas, pode indicar rotação e formato irregular, sugerindo origem natural. Já uma luminosidade constante apontaria para alta simetria, possivelmente até mesmo fabricação artificial. A espectroscopia também é crucial. Ao decompor a luz do TREI Atlas em diferentes comprimentos de onda, podemos determinar se sua superfície reflete mais como gelo, rocha ou metal. Até mesmo traços sutis de elementos químicos podem revolucionar nosso entendimento sobre o objeto. Um desafio mais amplo é a capacidade de contingência. A humanidade ainda não possui uma estrutura de cooperação transnacional para lidar a longo prazo com objetos interestelares. Cada descoberta obriga agências e equipes globais a correrem para observar, modelar e interpretar antes que desapareçam na escuridão. O primeiro visitante interestelar detectado, Oumuamua, passou antes que a maioria dos telescópios pudesse apontar para ele. O Dionísio Borisov também foi capturado apenas brevemente. Para o TREI Atlas, a oportunidade de monitoramento prolongado é melhor, desde que a coordenação internacional consiga acompanhar. Alguns cientistas defendem a criação de um comitê permanente sob um arcabouço global para avaliar dados de futuros visitantes interestelares, determinar riscos potenciais e coordenar estratégias de observação, tratando tais eventos como uma nova fronteira de defesa planetária e diplomacia cósmica, não como curiosidades isoladas. Uma rede de observatórios nos hemisférios norte e sul proporcionaria cobertura contínua, garantindo que nenhum objeto interestelar rápido escape, além de rastrear rapidamente alvos anômalos próximos à Terra, naturais ou não. Tais sistemas teriam custo elevado, mas insignificante frente aos riscos potenciais. Construir no hemisfério norte um equivalente ao observatório Vera C. Rubin, no Chile, por exemplo, demandaria cerca de $1 bilhão, equivalente ao orçamento anual de pesquisa de um único país ou a uma fração mínima dos gastos militares globais diários. A lógica é simples. Se um objeto desconhecido de fora do sistema solar representasse até mesmo uma ameaça remota, os recursos necessários para detectá-lo e compreendê-lo antecipadamente seriam irrisórios comparados às consequências da ignorância. Claro, as motivações vão além da defesa. Encontros como o do TREI Atlas forçam a humanidade a encarar a questão suprema: estamos sozinhos? Um objeto interestelar que não se assemelha a nenhum cometa natural carrega implicações filosóficas e culturais profundas. Se eventualmente confirmado como artificial, seria o momento mais transformador da história, reconhecendo inteligência além da nossa, com capacidade para cruzar o espaço interestelar. Mesmo que improvável, merece abordagem humilde. Por ora, o consenso predominante é a cautela. A maioria das evidências ainda aponta para explicações naturais, ainda que incomuns. O brilho matinal poderia derivar de superfície irregular aquecida ou jatos em áreas sombreadas. O alinhamento com o plano planetário talvez seja coincidência. Mesmo na interpretação mais conservadora, porém, o TREI Atlas permanece uma relíquia científica, um fragmento alienígena, maciço e primordial, em sua primeira e possivelmente única visita ao nosso sistema solar. À medida que prossegue sua jornada, telescópios globais, inclusive orbitais,
monitoram cada movimento. Astrônomos amadores já se organizam para observações colaborativas, enquanto observatórios profissionais se preparam para registrar sua passagem pelo periélio e trajetória de retorno. Os dados coletados serão incorporados aos modelos de densidade populacional de objetos interestelares, ajudando a refinar estimativas sobre a frequência dessas invasões. Cálculos sugerem que centenas de corpos interestelares podem cruzar o sistema solar anualmente, a maioria demasiado tênue para detecção. O que observamos talvez seja apenas a ponta do iceberg de um fluxo cósmico invisível. Quando os dados tardios da NASA finalmente chegarem, poderão responder às questões mais prementes. As imagens do HiRISE revelarão texturas superficiais, formato e rotação. Leituras infravermelhas podem expor padrões térmicos que delatem composição interna. Combinados com rastreamento óptico em curso, permitirão avaliar se o TREI Atlas é mais provavelmente compacto ou poroso, gelado ou metálico. Mesmo com dados impecáveis, porém, a interpretação será árdua. Visitantes cósmicos raramente se encaixam em categorias existentes, e cada descoberta redefine fronteiras. No fundo, a história do TREI Atlas transcende um mero objeto alienígena. É um espelho de como a humanidade enfrenta o desconhecido. Ele nos lembra que curiosidade e cautela devem coexistir, que burocracia e financiamento tanto impulsionam quanto obstruem descobertas, que o universo ainda reserva maravilhas capazes de humilhar até civilizações avançadas. Seja classificado como cometa jamais visto ou mensageiro inacreditável, o 3i Atlas já realizou algo extraordinário. Fez o mundo erguer novamente os olhos, unindo-nos sob o mesmo céu, no mesmo assombro, reacendendo a pergunta mais ancestral: que mais estará lá fora?